Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, teu irmão em Cristo, presbítero irmão Jacir, passando aqui nesta oportunidade para compartilhar com você um pouquinho mais da palavra de Deus. E lembrando, meu irmão, que o meu desejo é que o nome do Senhor seja glorificado e que você seja edificado na palavra de Deus, né? Que a tua fé venha a ser acrescentada por meio da palavra de Deus. Meu irmão, quero falar aqui de um período profético, né? Que um período profético que no futuro bem próximo, né, ele está para chegar. Tudo indica, né, o cumprimento das profecias aí, o desenrolar aí dos acontecimentos na sociedade, no meio político, no meio religioso, né? Tudo indica que esse tempo ele está muito próximo para chegar. Enquanto eu compartilho com você esta palavra, estou aqui tomando um chimarrão, né? Este é o chimarrão gaúcho, né? Lá do Rio Grande do Sul. Ele é um chimarrão, ele é também um remédio, né? Ele é para desintoxicar o nosso organismo, né? Muito bom. Chimarrão, né? Muito bem, meu querido irmão. Esse período de tempo que ele está para chegar, como eu já disse, no futuro bem próximo, ele é um período conhecido teologicamente pela linha da interpretação da linha dispensacionalista e pré-tribulacionista, ao qual a Assembleia de Deus, né, adotou também essa linha porque ela chega mais próxima da interpretação original dos contextos e da inspiração profética da palavra de Deus. Então, esse período ele é conhecido como a 70ª semana das 70 semanas da profecia de Daniel. A 70ª semana, por que 70ª semana? Porque ela faz parte da última etapa das 70 semanas de Daniel, né? Que é uma profecia que começa lá no ano 445 a.C. e tem a sua primeira e segunda etapa já cumprida ali com a crucificação de Jesus na cruz do Calvário, né? A primeira etapa, que são 7 semanas de ano no calendário judaico, corresponde a 49 anos, já se cumpriu, e depois mais 62 semanas, que é um total de 434 anos, se cumpriu na cruz, quando Jesus se entregou por nós e pelos nossos pecados, cumpriu-se as duas etapas, dando uma totalidade de 483 anos. Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, então começou mais propriamente no ano 70 depois de Cristo, né? Quando ali termina a dispensação da lei e os judeus são julgados, a cidade santa, a Jerusalém é destruída, os judeus são dispersos, né? Então ali termina-se a dispensação da lei, termina o sacrifício no templo, os judeus perdem o direito de nação, passam ali por um julgamento. Então inicia-se ali a dispensação da graça, que é conhecido como o ano aceitável do Senhor, que é a salvação por meio da fé. Então, quando começa a dispensação da graça,
que é um intervalo profético, né? Então, quando Jesus morre e se entrega como sacrifício perfeito, começa um intervalo profético. Por que que começa um intervalo profético? Porque a última semana, que iria completar 70 semanas, ela não se cumpriu, né? Houve um intervalo profético e esta última semana, que totaliza 7 anos, ela, ela houve um intervalo profético e ela foi é, desconectada, podemos dizer assim, e ela vai voltar de novo a se cumprir, a desencadear tudo que está ali determinado para acontecer dentro desta última semana. Então, essa última semana ela vai começar a se cumprir e se conectar novamente nesta profecia quando terminar esse intervalo profético que nós estamos vivendo. Então, esse intervalo profético, ele vai terminar com o que nós conhecemos e chamamos que é o arrebatamento da igreja, né? Que é o arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus vier nas nuvens, como está escrito na carta de Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, né? Está escrito que ao som de trombeta dada a ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido e voz de arcanjo, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. A mesma passagem, em harmonia com esse texto, está em primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 51, que também diz que no momento e no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Quando esse evento acontecer, meu querido irmão, que Jesus vier na primeira fase da sua vinda, que é uma vinda com característica, ele vem como um ladrão, num dia, olhem, que ninguém sabe, será uma vinda invisível, o mundo não vai ver Jesus voltando, apenas os salvos ouvirão o toque da trombeta e serão arrebatados, arrancados desta terra, arrancado, tirado com força, arrancado com rapidez. Então, quando essa promessa do arrebatamento acontecer, que Jesus vier buscar o seu povo, então vai terminar esse intervalo profético, que é a sexta dispensação bíblica que nós estamos. Então, já se passaram 5 dispensações, cada uma delas terminou com um julgamento, e nós estamos na sexta dispensação, que é a dispensação da graça, a salvação por meio da fé, aonde você pode aceitar Jesus como Salvador, receber o perdão instantaneamente, ser purificado dos teus pecados instantaneamente, o nosso nome é escrito no livro da vida instantaneamente, você pode tomar posse da salvação apenas confessando Jesus como teu Salvador, que é a carta de Paulo aos Romanos, se não me falha a memória, capítulo 6 ou capítulo 10, agora me fugiu aqui, mas diz, eis que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós estamos dentro de um período de oportunidade, né? Onde Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, onde ele é a porta das ovelhas, né? Onde ele é o mediador, aquele que liga o homem com Deus. Então, querido amigo, nós estamos dentro de um intervalo profético. Por quê? Porque essa profecia das 70 semanas de Daniel, ela foi interrompida e abriu-se então esse intervalo profético em que nós estamos, abriu essa oportunidade de salvação
para os quatro cantos da terra, para todos os povos, por meio da fé. E o único meio de salvação é Jesus. A palavra de Deus diz que só há um mediador, só existe um que liga o homem com Deus, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Agora, meu querido irmão, o que é essa 70ª semana da profecia de Daniel? Então, esse é um período com base na profecia de anos, né? Então ela é a última semana, corresponde a um período de tempo de 7 anos, né? Contado no calendário judaico, 7 anos, né? E esses 7 anos, ele então vai dar-se início, como eu já disse, depois que a igreja do Senhor Jesus, ela for arrebatada. E o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Surgirá então aqui nesta terra o que está escrito em Apocalipse. Vai vir o período do primeiro cavaleiro, né, lá do Apocalipse, que é o cavalo branco com um cavaleiro e segurando um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa para vencer. Então esse ele é o anticristo, né? Ele é o perverso, ele é o homem do pecado, filho da perdição. E no livro do profeta Daniel, bem no começo aqui, onde tem as duas mãozinhas ali, ali se cumprimentando, então temos o início da 70ª semana da profecia de Daniel. Então se levantará ali um líder, né, o anticristo, que está escrito ali, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. É o que está escrito em Daniel capítulo 9, 27. É o príncipe que há de vir, né? Príncipe que há de vir, mas esse não é, esse ele é o anticristo. Ele é o líder mundial, um líder político que as nações almejam e que os globalistas, os que querem controlar o mundo, estão ansiosos para ver esse líder político, esse líder mundial, assumindo o controle do mundo. Para eles, esse homem será um político, um líder político, né? Um líder ali também apoiado pela religião, né? E para ele será uma pessoa de muita influência, uma pessoa de muita estratégia, de muita capacidade intelectual para governar. Porém, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus que já fala no nosso coração e que nos ensina, nós sabemos que ele é o anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Ele é o poder e a eficácia de Satanás. Então, por que que tem essas duas mãozinhas ali se cumprimentando, fazendo um pacto, uma aliança? Porque lá em Daniel capítulo 9, 27, diz assim, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Então, essa semana que está escrita em Daniel 9, 27, é essa última semana aqui, a 70ª semana da profecia de Daniel. A igreja, como eu já disse, ela vai ser levada, vai ser arrebatada. E quando a igreja não estiver mais aqui, ficarão aqui os desviados, apostatados e os mundanos, né? As pessoas do mundo que não se arrependeram por meio do evangelho. Ficarão aqui vivendo ainda nesse período de 7 anos aqui, que é um período que Deus reservou para derramar o seu juízo e a sua ira nesta terra. Então, por que temos ali, então, essa mão fazendo um acordo, fazendo uma aliança? Porque o anticristo, ele fará uma aliança com muitas nações, uma aliança de paz, que é o que o mundo
mais almeja hoje, a paz, né? Porém, essa paz ela será uma paz falsa, uma paz ilusória, né? E essa paz ela vai durar apenas 3 anos e meio, porque aqui, meu querido irmão, nós temos bem no centro aqui desse mapa ilustrativo que eu fiz aqui, nós temos aqui, no meio da semana, né, 3 anos e meio, né, vai ter então a quebra dessa aliança. O anticristo ele vai quebrar essa aliança, né? O anticristo quebra a aliança para sacrifício e para o sacrifício contínuo e se coloca no templo como se fosse Deus, né? Isso está em Daniel, capítulo 9, 27, Mateus 24, 15 e também Apocalipse, no capítulo vamos ler aqui o Daniel 9, 27. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o que faz a assolação, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre ele. Por que diz aqui que ele vai quebrar a aliança e vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Porque dentro desse período, meu querido irmão, dentro desse período da 70ª semana da profecia de Daniel, depois que a igreja for arrebatada, o terceiro templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, ele vai ser reerguido, né? E para surpresa minha e tua, todo esse material já está comprado, já foi consagrado à tribo dos judeus, está sendo treinada a tribo de Levi, né, da casa de Arão, que vão ministrar nesse templo, né? A novilha vermelha já foi achada e está sendo reproduzida essa novilha vermelha. Inclusive já foi sacrificada e a cinza dela já foi guardada para purificar os utensílios do templo, para que os judeus voltem a sacrificar e voltem a exercer todo o ofício determinado pela lei judaica, né? Lá em Jerusalém. Então está lá, onde está a mesquita de Omar, onde está ali o domo da rocha, né? Então ali será reconstruído o terceiro templo de Salomão. Então esse cenário, meu querido, todos os eventos que vão acontecer dentro desses 7 anos, uns 7 anos que Deus reservou para derramar a ira dele aqui nessa terra, derramar o seu furor, o seu castigo, o julgamento das nações, os eventos que vão acontecer dentro desse período, né? O palco já está sendo montado agora, as engrenagens já estão andando, né? Já está se cumprindo. Quem entende das profecias, quem está ligado no contexto profético, quem está atento nas profecias, está entendendo perfeitamente que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Uma das coisas que aconteceu há pouco tempo atrás, para nós que já temos mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou e prometeu de voltar, né? Nós sabemos, quem não sabe, que em 1948, né, Israel retomou o direito de nação, né? E desde lá então todos os judeus estão sendo buscados nos 4 cantos do mundo, já foi achadas as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque eles precisam estar em Jerusalém, todos no Oriente Médio, quando chegar essa última semana, quando a igreja for levada e for conectada esses 7 anos novamente a essa profecia, os judeus eles têm que estar aqui, eles têm que estar incluídos dentro desses 7 anos todos juntos, ali em Jerusalém, porque o templo vai ser reerguido, o templo vai ser reedificado e eles vão estar ali sacrificando, né? A princípio, o anticristo,
Eles vão acreditar que ele é o Messias, porque os judeus estão aguardando ainda o Messias. Rejeitaram Jesus. Para os judeus, Jesus ele é um criminoso, cometeu um crime contra o Estado e contra a religião, segundo eles acreditam, né? E então eles vão aceitar o anticristo por 3 anos e meio. Na metade da semana, então o anticristo vai se revelar que ele é o opositor, que ele é o homem do pecado, filho da perdição, que ele é o abominável príncipe que havia de vir. Então ele se assentará no terceiro templo de Salomão, querendo ser Deus, né? Exigindo a adoração. Porém, os judeus vão entender que ele é o anticristo, né? E então vão rejeitar a sua pessoa. E quando isso acontecer, meu querido irmão, então vai terminar os 3 anos e meio dessa falsa paz. Está registrado aqui, ó. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, né? Que diz lá em Apocalipse, né? Se referindo a esse tempo. Pois quando disserem paz e segurança, então sobrevirá a eles repentina destruição, porque é uma falsa paz, né? Então o anticristo, conforme está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 4, ele se opõe e se exalta acima de todo o que se chama Deus e o objeto de culto, de modo que se assentará no templo de Deus como se fosse Deus, né? Então essa é uma doutrina, praticamente uma revelação profética aqui do apóstolo Paulo, se referindo justamente a esse momento em que o anticristo ele vai quebrar a sua aliança de paz feita no início dessa semana. Então ele conseguirá, conforme o apóstolo Paulo diz, com todo o poder de mentira, com a eficácia de Satanás e com todo o poder do engano, ele conseguirá enganar a muitos, promovendo 3 anos e meio de uma falsa paz. Mateus capítulo 24 e 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Então, meu querido irmão, quando o anticristo ele quebrar a aliança de paz, dessa falsa paz, né? Então nós vemos aí, na verdade, se nós formos olhar para o contexto, social que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo aí o avanço da tecnologia de forma muito rápida, né? E há uma possibilidade de um avanço na tecnologia que vai tomar o emprego de milhares de pessoas, né? E muitas pessoas vão poder ficar em casa sem precisar trabalhar. Vai haver uma igualdade social, né? A IA, a inteligência artificial, vai praticamente manter uma economia, uma estabilidade social, mantendo muitas pessoas em casa. Vai haver uma igualdade social. Quase todo mundo vai ter dinheiro, vai ter uma estabilidade social. Antes disso, né, vai haver o princípio das dores, um período de uma economia falida e caída. O anticristo vai pegar essa economia falida e vai conquistar através disso os povos e as nações, com uma restauração de uma economia restaurada por meio de uma tecnologia avançada e por meio de um poder satânico, maligno e diabólico, né? Porque ele vem com toda a eficácia de Satanás, com todo o poder do engano e da mentira, né? Apoiado pela besta, que é o falso profeta, que é um poder religioso, e que também vai ser uma trindade satânica regendo o mundo nesse período,
regendo os povos e as nações. Por 3 anos e meio, então, haverá uma falsa paz. Porém, na metade da semana, como está escrito, na metade da semana, quando essa aliança for quebrada, aí começa, meu querido irmão, os eventos mais catastróficos, né? Começam então os eventos mais terríveis e mais apavorador desse período aí, que é o período de juízo e de julgamento de Deus para as nações, né? Então, depois dos 3 anos e meio, né? Então se iniciará o período da grande tribulação. A palavra tribulação quer dizer arrancar, dissipar, arrancar, comprimir com força, né? Atar, amarrar de pés e mãos e colocar num lugar estreito sem poder se mexer, angústia, né? Então, esse é um período de juízo que Deus reservou para derramar a sua ira e o seu furor sobre quem? A igreja, como ela foi perdoada, querido irmão? A igreja ela foi perdoada por Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi crucificado na cruz, ele cravou na cruz a cédula de condenação que era contra nós. E nós, por meio da fé, fomos justificados e perdoados. Hoje Jesus é para nós o nosso advogado, que defende a nossa causa diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, se alguém vier a falhar e cair na tentação e no pecado, e se arrepender, pedir perdão, clamar por misericórdia, o apóstolo João disse: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, que ele nos perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça, né? Também Jesus é para nós hoje o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que intercede diante de Deus em nosso favor e nos perdoa e nos purifica no seu sangue. Então, nós não vamos ficar para esse período de juízo, porque a igreja ela foi perdoada, foi purificada, foi lavada no sangue de Jesus. Ela é a noiva do Cordeiro. A igreja, como noiva, será levada no dia do arrebatamento para estar com Cristo ali no evento celestial conhecido como as bodas do Cordeiro, que está escrito em Apocalipse, né? Quando a palavra de Deus diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa, a sua noiva, já se aprontou. Então, dentro desse período, Deus irá derramar a sua ira, o seu furor, o seu castigo sobre os ímpios, sobre os pecadores que não se arrependeram, sobre os pecadores que não se converteram ao Evangelho, né? O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses dizendo: descanso e paz para vós que sois atribulados, mas para vós que praticais o pecado, ele virá como fogo que consome, né? Como um fogo abrasador. Então, quando o anticristo quebrar a aliança, então se desencadeará esse período conhecido como o período da grande tribulação, período de juízo. Muito bem. Então, dentro desse período, está aqui, Mateus capítulo 24 e 21, a palavra de Deus diz: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá. Então esse é um contexto que está dentro desta última semana, querido amigo, que será depois do arrebatamento, né? Período conhecido em Apocalipse como 42 meses e 1260 dias, né?
Apocalipse capítulo 13, 7, e foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-lo, e foi-lhe dado autoridade sobre tribo, povos e línguas e nação, né? Então, debaixo de uma permissão de Deus, né? O filho do pecado, o homem da perdição, o anticristo, então foi-lhe dado poder, né, para fazer guerra aos santos e vencê-lo. Então esse santo aqui que a palavra de Deus está falando não é a igreja. Esses santos aqui são os judeus, né? Os judeus que nesse período vão se mostrar fiel às leis do Senhor, vão se mostrar fiel aos mandamentos de Deus, porque a partir dos 3 anos e meio, os judeus vão rejeitar o anticristo, vão, não vão se dobrar diante do sistema maligno e corrupto do anticristo, mas sim eles vão defender os preceitos da lei do Senhor. Por isso que eles são chamados aqui de santos, né? E então o anticristo vai se levantar contra os judeus, contra todas as tribos de Israel, vai se levantar contra todas as nações do mundo e vai se levantar contra todos os desviados, os que se desviaram, que abandonaram a fé, e que estarão aqui dentro desse período também serão perseguidos pelo anticristo, inclusive irão morrer martirizados, porque não quiseram aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Estavam desconcertados diante de Deus. Então, quando o anticristo ele implantar a marca da besta, exigindo adoração a ele por completo e exigindo o uso da sua marca e o número do seu nome, então está aqui, ó, né? Dentro desse período aqui. Está aqui o toque da trombeta, né? Que Deus derrama seu juízo sobre o mundo através das trombetas e taças, né? Então, Apocalipse capítulo 8 e o versículo 16, né? E aí, então, aqui em Apocalipse 13, 16 e 17, né? Está aqui o símbolozinho 666, marca da besta. O sistema do anticristo põe uma marca, né? A marca da besta. Então está lá em Apocalipse capítulo 13, 16 e 17. E fará, tá aqui, ó, e ele fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse dado uma marca na sua mão direita ou nas suas testas, e ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tem a sua marca. Então, querido amigo, hoje nós estamos vendo aí a tecnologia se desenvolvendo de forma muito rápida. E estamos vendo aí um sistema de compra e venda sem dinheiro, né? Vai ser eliminado o dinheiro de papel, moedas, e ficará simplesmente somente uma compra virtual, né? Então, por isso que aqui diz, né, que o anticristo vai exigir que todos tenham uma marca na testa ou na mão direita, né? Inclusive, querido amigo, associando aqui um fato que houve não muito tempo atrás, né? De um cientista renomado aí, conhecido como Carl Sander, né? Quando ele desenvolveu o chamado microchip, né? Então houve ali um teste, né, nos humanos, né? Aonde esse microchip iria se adaptar ao ser humano para que ele se recarregasse com a alta frequência termal, né? Então, o único lugar do corpo humano que ele funcionou foi na testa e na mão direita. Em outra parte do corpo, esse microchip contendo uma bateria de lítio, né, para
se recarregar com alta frequência termal, não funcionou em nenhuma parte do corpo, somente em cima da mão direita e na testa, né? Que esse microchip ele se recarrega, né? Ele é injetado, uma vez injetado, não se pode remover mais, porque o risco da remoção dele é um risco, né, de ali então se gerar uma chaga e uma úlcera maligna, como está escrito: os que foram marcados com a marca da besta e o sinal, né, da marca da besta e o seu nome, foram feridos com chagas e úlceras malignas, né? Então, querido amigo, triste será para aqueles que ficarem aqui debaixo desse juízo de Deus. Então, muitos dos desviados irão morrer, irão perder as suas vidas, porque não vão se dobrar conhecedor da palavra, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que desfrutaram das grandezas de Deus, pessoas que tiveram comunhão com Deus, que foram bem crentes, acabaram se apostatando, né? Irão entender perfeitamente que essa é a marca da besta quando vier a partir dos 3 anos e meio, quando o anticristo implantar essa lei, que ninguém compra e ninguém vende, se não tiver a marca do seu nome. Então, muitos serão martirizados, muitos morrerão dando a sua vida, né, por negar o sistema do anticristo, né? E esse período de 7 anos, meu querido irmão, ele vai então terminar com a segunda vinda de Jesus na sua segunda fase, né? Que a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ela está dividida em 2 fases. A primeira fase é invisível e a segunda fase será visível, né? Como diz lá, como um relâmpago resplandece no Oriente e se mostra no Ocidente, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. As nações olharão e se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, essa passagem se refere à vinda do Senhor Jesus depois dos 7 anos da grande tribulação. Não vou poder detalhar isso daqui, mas tem aqui: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga, guerreia, e tem sua roupa e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus Cristo virá no final destes 7 anos, né, para julgar a nação de Israel. Se colocarão 12 tronos ali em Jerusalém, os apóstolos se assentarão sobre os 12 tronos. Estará a igreja salva, que foi levada no arrebatamento, voltará com Jesus nesse período, né? Essa passagem está lá em Zacarias, capítulo 14, não lembro agora o versículo, mas está ali, Zacarias, capítulo 14, onde Jesus virá. Aqui em cima, coloquei aqui, ó, o retorno visível de Jesus Cristo com o poder e glória, né? Então, Mateus capítulo 24, que eu já citei, Apocalipse 19, 11 e Daniel 9, 27, onde Jesus virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, quando diz aqui que ele virá montado num cavalo branco, quer dizer que ele virá com poder, com todo recurso para vencer, né? E ele tem na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, com o término desses 7 anos, dessa última semana, Jesus implantará o seu reinado milenar, e a igreja e os judeus, os 144 mil, né, que se converterão aí no período da grande tribulação, os mártires que ressuscitarão no período esse período aqui vai haver ressurreição, querido amigo. Nesse período aqui vai haver ressurreição dos mártires, vai haver ressurreição dos que morreram no período da lei, né? Os que morreram lá no período da lei, na dispensação da lei, irão ressuscitar dentro desse período aqui.
e também os que morreram negando o sistema do anticristo vão ressuscitar nesse período e todos entrarão no milênio a reinar com Cristo 1000 anos, né? Aí depois do 1000 anos ainda vai ter mais uma rebelião, Satanás será solto, né? Que nesse período Satanás vai ser amarrado, né? No período de 1000 anos, né? O Satanás vai ser amarrado e então haverá 1000 anos de paz, Jesus julgando as nações, regendo as nações junto com a igreja, junto com os salvos ressuscitados, junto com os judeus convertidos, junto com a igreja. E depois dos 1000 anos, então, haverá uma outra rebelião. E então será provado, né, os que viveram no período do milênio, né, os que nasceram no período do milênio, que vai nascer pessoas no período do milênio. Vai haver então ainda um outro julgamento, né, que o milênio é a 7ª dispensação. Então vai haver, no final, uma grande rebelião. E depois do milênio, o julgamento do trono branco, o último julgamento. Então, os que morreram em pecado desde Adão, os que morreram em desobediência, os que morreram sem Deus e ficarão no pó da terra, né? Estão em um lugar de tormento e vão ressuscitar somente depois dos 1000 anos para serem apenas julgados e lançados no lago de fogo com a besta, com o falso profeta e com o anticristo e com todos aqueles que rejeitaram e desprezaram a palavra de Deus, que negaram o Senhor Jesus, que não quiseram aceitar o amor de Deus e o sacrifício perfeito. Então, querido amigo, eu deixo aqui esse breve resumo para edificação da tua fé, né? E que por meio desta reflexão bíblica você entenda que esse intervalo profético é um período de oportunidade que Deus nos deu para nós se render aos pés de Jesus, para nós confessar os nossos pecados, para nós confessar que Cristo é o Senhor. Por quê? Porque mesmo os que não aceitaram Jesus dentro desse período, no período da grande tribulação, e depois vão ter que se dobrar a Cristo do mesmo jeito, vão ter que, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Porém, uns se dobrarão e confessarão diante de um arrependimento, né? Diante de uma conversão. Porém, muitos confessarão e se dobrarão, mas apenas para reconhecer. Vai ser num período em que não haverá arrependimento, né? As suas mentes estarão cauterizadas. Então, querido amigo, nós estamos vivendo no melhor momento. Nós estamos vivendo no momento em que o coração de Deus está escancarado de amor e bondade e misericórdia para os povos, para as nações. Nós estamos vivendo no momento em que os braços de Deus estão abertos para nos acolher. Nós estamos vivendo em um momento, querido amigo, em que o céu está aberto em nosso favor. Os céus estão abertos. Por isso, meu querido irmão, que Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um véu que não poderia ser rasgado nem com 5 juntas de boi, uma de cada lado. Diz que não teria condições daquele véu se rasgar. Mas com o brado de Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado. Eu cravei na cruz do Calvário a cédula de condenação que era contra o povo. Quando João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário e disse: Pai, está consumado, foi o momento em que ele tirou o pecado. E quando você confessa Cristo, aceita Ele como Salvador, né? Os céus se abrem para nós. O Espírito Santo vem e entra na nossa vida para fazer morada. E ele passa a ser o Paracletos, o Consolador, aquele que se coloca ao nosso lado para nos ensinar, para nos ajudar, para estar conosco.
Por isso que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido amigo, nós estamos vivendo um momento mais oportuno. Nós estamos vivendo um momento do maior privilégio da humanidade. É o momento, o ano aceitável do Senhor. Que eu e você, querido amigo, possamos entender essa verdade.